E se eu te disser que a sua felicidade tem muito mais a ver com a sua relação com você mesma e com o estado mental que você escolhe alimentar do que com as circunstâncias ao seu redor? Fácil a gente notar isso quando a gente para observar pessoas que não têm o que a sociedade considera o necessário para ser feliz, mas ainda assim são felizes. E por outro lado, a gente observa pessoas que têm muito dinheiro, que têm sucesso, que têm reconhecimento e ainda assim são infelizes. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 2 sabotadores que geralmente passam bem despercebidos, que você reflita se de repente não é isso que está fazendo com que você não se sinta feliz, independente do momento de vida que você está. É importante eu abrir aqui um parêntese e falar que a felicidade ela não é constante. Você não pode estar o tempo todo feliz, porque como humana, na condição de ser humano, você vai experienciar todos os polos, todas as extremidades. Isso é a lei da polaridade, uma lei que rege o universo. Então é claro que você não vai estar o tempo todo feliz, mas é possível você entrar nesse estado a partir de certas práticas conscientes. Meu nome é Daiana Peixoto, aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, desde o autoconhecimento até os resultados. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo que pode ser transformador para sua vida. Nesse vídeo eu já vou bem direto ao ponto com você. Me dei conta de que a minha felicidade estava associada a essas 2 coisas que eu vou te contar quando eu me vi justamente nessa situação de escassez financeira. A primeira vez que eu passei por esse processo de encontrar essas 2 coisas e ressignificá-las foi em 2017. E naquela época eu ainda associava o meu valor, a minha felicidade com a minha situação financeira, com o lugar que eu morava. O meu valor ainda estava muito ligado às coisas externas, ao que estava fora de mim. Então eu realmente caí num buraco muito fundo, mas quando eu me levantei, eu percebi que a minha situação financeira não tinha mudado. Não foi o gatilho que causou aquele mal que mudou, que melhorou e aí sim eu melhorei. Eu melhorei apesar daquilo, eu melhorei apesar da situação financeira que eu estava vivenciando. Eu recomendo que você pegue o contexto aqui dessa conversa e coloque para a sua realidade, para o que você está vivenciando. Se no seu caso não é uma situação financeira, mas é uma traição, um término de um relacionamento, algum outro momento difícil que está tirando a sua felicidade, que está fazendo você viver num estado de tristeza e frustração com você mesma, eu quero que você reflita sobre essas 2 coisas. A primeira coisa é a nossa interpretação às coisas que nos acontecem. Muitas vezes a gente leva para o pessoal, a gente entra num lugar de vítima e isso faz com que a gente comece a contar histórias negativas sobre nós mesmas. A repetição dessas histórias, dessas interpretações, criam o que eu chamo de diálogo interno. É a conversa que você tem aí na sua mente com você todos os dias. Seja dizendo que você é capaz, que você é merecedora, que você é digna de abundância, de prosperidade. Seja uma conversa mais negativa, que você não é capaz, que sempre as pessoas vão te trair, que ninguém te ama de verdade, que ninguém te valoriza, que as coisas ruins estão sempre acontecendo com você. Pode ser que a sua mente seja mais paranoica, então vive interpretando tudo por essa perspectiva mais negativa e aí, consequentemente, você tem um diálogo interno negativo. Pode ser que você seja uma pessoa mais pronoica. E esse é o convite aqui. A pessoa pronoica é o oposto da paranoica. Ela é aquela que acredita que tudo está conspirando a seu favor, que o universo está conspirando para que as coisas deem certo para ela. É uma visão muito mais otimista sobre a vida. Já a paranoica está sempre pensando que as pessoas estão conspirando contra ela, que o universo está conspirando para que ela se dê mal na vida em todos os aspectos. Pode ser que você seja uma misturinha dessas 2 coisas, mas eu quero que você pense realmente agora, de forma bem sincera, o que mais predomina na sua mente. Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade de sentir felicidade, é bem provável que você está alimentando esse estado mental paranoico. Ou seja, é um estado mental que tanto as interpretações que você faz sobre as coisas que te acontecem, quanto o seu diálogo interno, o seu diálogo com você mesma, estão mais inclinados ao negativo. Então, por exemplo, quando alguém te dá uma resposta atravessada no trabalho, você pode começar a interpretar essa situação como: eu acho que eu fiz algo para essa pessoa, ela tá chateada comigo, ela tá de implicância comigo, ela tá querendo me prejudicar, ela tá querendo tirar minha paz.
Essa é uma interpretação para essa situação, concorda? Mas existe uma outra interpretação que você pode dar para essa mesma situação. De repente, essa pessoa que te deu uma resposta atravessada no trabalho está tendo um dia ruim, brigou com a esposa, com o marido, tem alguém na família que está hospitalizado. Essa pessoa pode estar vivenciando um turbilhão de coisas que está fazendo com que ela seja explosiva, que ela dê um fora nas pessoas. Veja que isso aqui não é para justificar, tá? Eu só estou falando sobre quais interpretações a gente pode ter sobre aquilo que nos acontece. A gente pode levar para o pessoal, a gente pode ficar mais amarga por aquilo ali, ou a gente pode escolher não absorver. A gente pode escolher não se tornar uma vítima daquilo ali. Só vai ser seu de verdade se você tomar para si. Nessa situação, por exemplo, se você interpretar que realmente essa resposta atravessada, desnecessária, que seu colega de trabalho te deu, é pessoal, você vai começar a alimentar um diálogo interno muito negativo em relação a essa pessoa e a sua relação com essa pessoa. Capaz até de que, a partir desse diálogo que você passe a ter, você comece a performar mal no trabalho, você devolva a grosseria, sendo que você nem tinha nada contra aquela pessoa, mas a partir do momento que você tomou aquilo para você, que você interpretou como foi direcionado a mim e essa pessoa é uma ameaça, você começa a agir de uma determinada forma. Então, perceba o ciclo. Primeiro é a interpretação. A situação acontece, a gente interpreta de uma determinada forma. A partir dessa interpretação, a gente vai contar uma historinha sobre o que aconteceu. Então, pode ser uma historinha positiva ou negativa. E aí, a partir disso, a gente vai ter reações. Logo, se você está sempre interpretando as situações pelo lado da vítima, se você está sempre levando para o lado pessoal, se você está sempre interpretando por uma perspectiva mais paranoica, o seu diálogo interno vai ser negativo. E, consequentemente, as suas ações, as suas reações a isso vão ser mais destrutivas. São coisas que vão pesando ao longo da vida. Vai adicionando pesos desnecessários na mochilinha que a gente carrega ao longo da vida. Então, voltando àquela situação lá de 2017, que foi o primeiro grande choque, né? Ali eu acredito que foi o meu processo de despertar da consciência. Foi quando eu entendi que a vida era muito mais do que aquilo que eu achava. Lá foi onde eu entendi que a minha felicidade, a minha plenitude, a minha gratidão pela vida não precisaria, não poderia e nem deveria estar associada a qualquer conquista material ou a qualquer conquista externa, porque senão, se a gente entra nessa, a gente vai ter que trocar de cidade, trocar de emprego, trocar de relacionamento, trocando, e o vazio nunca se preenche. E agora eu vou te desafiar um pouquinho mais. Reflita sobre a sua vida, o que você está insatisfeita hoje, pega essa área da sua vida e olhe para o histórico. Em qual momento você interpretou de uma determinada forma, que gerou um diálogo interno negativo e que alimentou esse estado mental de infelicidade que está perpetuando até hoje. Às vezes é um bullying que você recebeu no passado, às vezes é uma situação que você vivenciou com seus pais, um trauma, e tá tudo bem, acolha tudo isso que aconteceu. Eu não tô aqui para diminuir a sua dor, jamais. Só que a gente precisa escolher olhar para o que nos aconteceu por uma perspectiva diferente para que a gente não se torne refém do nosso passado. Você não tem como mudar aquilo que aconteceu com você, mas você tem como mudar a forma como você responde a isso, como você reage a isso. E para você mudar a forma como você reage, aonde você tem que olhar? Para a interpretação a essa situação. Então, se por exemplo, a sua mãe fez algo na sua infância que te magoou muito, certo? Foi algo que você esperava que ela agisse diferente. Se você ampliar um pouco a visão, sair um pouco desse cenário e se tornar uma espectadora dessa situação, você de repente pode olhar para a história dela e perceber que ela não tinha como te entregar nada diferente, porque ela também nem recebeu algo diferente daquilo. Talvez ela é uma pessoa que também é cheia de traumas, cheia de questões a serem trabalhadas, a serem resolvidas. E ninguém vai conseguir entregar, ninguém vai conseguir dar aquilo que não tem ou aquilo que não teve, a não ser que faça um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal muito forte. E muitas vezes os nossos pais, os nossos familiares não tiveram esse privilégio ou essa oportunidade de pensar sobre essas coisas, de buscar se desenvolver, buscar autoconhecimento. Então, se ao invés de eu carregar
uma mágoa pela minha mãe, eu olhar para ela e sentir compaixão, entendendo que eu até gostaria sim que fosse diferente, mas ela deu aquilo que ela pôde, mesmo que isso não atenda às suas expectativas, mesmo que isso não atenda às minhas expectativas, entende? Então a gente realmente olhar para esse passado e entender em que momento a gente interpretou de uma maneira negativa que gerou um diálogo interno negativo e que aí gerou essas reações que hoje pesam na nossa vida, que hoje nos impedem de ter realmente essa sensação de felicidade. Então, quando a gente fala sobre interpretações e diálogo interno, a gente pode olhar para o passado, investigando tudo aquilo que nos impede de nos sentirmos mais felizes, ressignificando a nossa história nesse sentido. A gente pode olhar para o presente e perceber quais são as interpretações negativas que eu estou fazendo hoje mesmo, no dia a dia, na minha relação com meu parceiro, com a minha amiga, com meu chefe, com a minha colega de trabalho, com a pessoa que eu encontro na rua. Será que eu tô sempre na defensiva? Será que eu tô sempre com 7 pedras na mão? Tô sempre levando tudo pro pessoal? Tô sempre me colocando como vítima das circunstâncias? Ou será que eu tô escolhendo ser uma pessoa paranoica, partindo do princípio que as pessoas estão fazendo o seu melhor, que todo mundo tá vivendo alguma questão desafiadora e que nem tudo é sobre mim? Entender que nem tudo é sobre nós é bastante libertador, inclusive. Já ajuda muito nessa questão de não levar para o pessoal. Tem um livro que é esse aqui, do Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos. Se você quiser se aprofundar um pouquinho nessa questão de não levar nada para o pessoal, de desenvolver realmente uma mente mais pronoica, eu recomendo bastante ele. É um livro da filosofia tolteca. Esse aqui. Pode ser que ele apareça espelhado aí para você na tela, por conta da câmera do celular. Mas é isso. Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, é um livro que fala muito sobre essa mentalidade de não levar para o pessoal, de não tirar conclusões. Muitas vezes a gente tira conclusões precipitadas, faz interpretações negativas. Está tudo em volta das interpretações negativas que a gente faz, percebe? Então, cuidado daqui para frente com as interpretações que você vai fazer do que te acontece, vai criando ali um padrão, um caminho neural específico que vai sendo alimentado ao longo dos anos e aí fica mais difícil de você ressignificar depois. E claro, impede você de ser leve, de acessar essa felicidade a qualquer momento que você quiser. Esse peso das interpretações negativas e do diálogo interno que a gente alimenta é o que faz a gente não conseguir acessar esse estado de felicidade na maior parte do tempo. E para você conseguir fazer isso, você também precisa estar atenta àquilo que você está pensando, sentindo, certo? Você precisa se tornar uma observadora da sua própria vida. Eu falei sobre isso no último vídeo aqui do canal, quando eu falei das ferramentas de autoconhecimento, eu me aprofundei nessa questão do observar e questionar. Isso é muito importante para que você consiga realmente ter interpretações mais neutras, né, mais positivas em relação ao que te acontece. E além disso, tem vários livros, na verdade, que eu posso indicar sobre isso, mas eu vou indicar um que é bem simples de ler, uma leitura bem leve, bem tranquila, que é esse aqui, Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, acho que é isso que fala. Esse é um livro também de uma leitura leve. O Dom Miguel Ruiz é bem fininho, esse aqui é um pouquinho mais grossinho, mas é super tranquilo de ler e vai te ajudar a trabalhar essas duas coisinhas, que se elas estiverem distorcidas, se elas estiverem num estado inconsciente, ou seja, você está interpretando tudo no piloto automático, não está parando realmente para refletir, o seu ego tende a levar você para o negativo. Então o convite aqui é fazer com que você coloque luz, traga consciência para que a sua essência possa direcionar a sua vida. E a sua essência é amor incondicional. A nossa essência é o divino que há em nós. Então, quando a gente acaba distorcendo muitas coisas, quando a gente leva para o pessoal, quando a gente assume essa posição de vítima, a gente está, na verdade, deixando o ego direcionar as nossas decisões, as nossas interpretações, o nosso diálogo interno. Quando você começar a observar os pensamentos que passam pela sua mente, você vai ver como está o seu diálogo interno. Veja, ele é uma consequência das interpretações que você fez no passado. Então, se você está percebendo vários pensamentos negativos sobre você mesma, que você é burra, que você não faz nada certo, que você não consegue, que você é incapaz, que nada dá certo para você,
Isso é consequência de interpretações negativas que vieram lá de trás. E você precisa olhar para essas sombras, você precisa ressignificar isso. Porque o jeito que você escolheu olhar, interpretar a situação no passado, não é a única. Não precisa ser assim. Dá para ser muito mais leve, mas a gente realmente precisa estar consciente, presente e buscando essa evolução, buscando acessar esse estado de felicidade, de plenitude. Está na prateleira a qualquer momento, está ali. Não depende de você melhorar de emprego, não depende de você ter um outro relacionamento, não depende de nada externo. Essas coisas elas podem vir para dar um up a mais, a agregar, mas você não depende de nada externo para acessar esse estado de felicidade. A felicidade é uma escolha, é um estado interior, é um estado mental e emocional que você decide se colocar. E é por isso que você deve olhar para as interpretações, alimentar um diálogo interno mais pronoico, que eu tenho certeza que o universo vai corresponder a isso. E você vai sentir isso dentro de você, você vai sentir como é muito melhor viver sendo pronoica e não paranoica. Um beijo grande, até a próxima.